functor, e no final, RJS, legal. Mas eu achei muito legal a palestra. Não, Boa. Mas vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima. Bom, nossa próxima talk aí vai ser feita por uma senhora engenheira front-end, trabalha lá no Itaú Banco, ela é pós-graduada em desenvolvimento front-end, co-organizadora também da comunidade Angular SP aqui com a gente, nossa mineira de Cachoeira de Pajeú para o mundo. A Mayara vem falar sobre schematics, entenda os poderes da CLI no Angular. Seja bem-vinda, Mayara. E aí, Mayara? Nossa, acabei de colocar a Cachoeira de Pajeú no mapa, não é? Isso aí. É isso aí. Bom, eu vou trazer essa palestra sobre schematics. Foi um assunto que eu percebi que a comunidade pedia algumas vezes, e eu tive uma experiência bem legal lá no Itaú com esse assunto, então acho que é legal compartilhar com a comunidade. Isso aí. Estamos todos da organização aqui orgulhosos da nossa organizadora aqui, palestrando pela primeira vez também aqui. Então, seja muito bem-vinda. Espero que você palestre muito mais ainda, Mayara. Tenho certeza. Foi meio no susto, mas bora lá. Primeira de muitas. Boa palestra, Mayara. Boa, valeu, obrigada, gente. Compartilha a sua tela, Mayara. Vou fazer isso já. Peraí que eu tô acostumada a estar no backstage, gente. Eu não tô acostumada. Peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu compartilhar primeiro, né? E inclusive eu já tenho um Twitter, tá, gente? Então, podem me seguir lá. O link aí. Boa. Agora sim. Estão vendo minha tela já? Sim. Boa. Sim. Deixa eu ocultar aqui. Beleza. Maravilha. Então, é isso aí, Mayara. Vamos te deixar aqui. Qualquer coisa, a gente aparece para ajudar. Beleza. Valeu, gente. Bom, como eu disse, esse assunto eu já vi alguns pedidos sobre schematics na comunidade, e eu acho que é legal compartilhar. E eu vou falar um pouco de como desenvolver, como utilizar o pacote e tudo mais. O nome da palestra é Estenda os Poderes da CLI do Angular. Então, mas quem é, então, esta pessoa que vos fala, né? Bom, eu sou a Mayara, eu trabalho com desenvolvimento web desde 2016, então eu tenho aí relativamente pouco tempo de desenvolvimento. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo, sou pós-graduada em desenvolvimento front-end pelo IGTI, terminei esse ano. Atualmente eu trabalho como front-end lá no Itaú, junto com os meus colegas aí da organização. Conheci o Angular em 2017, eu comecei, então, boa parte do meu tempo de minha experiência de desenvolvimento com Angular, e eu gosto muito do framework, né? E eu faço parte da organização da comunidade Angular SP, aí desde novembro, mais ou menos, do ano passado, que a gente retomou os eventos. E de hobbies eu gosto bastante de música, eu gosto bastante de ler e gosto mais ainda de escrever. E, pessoal, lá eu sou a corretora de português, a chata do português lá no trabalho. Beleza? Tá, e o que é esse tal de schematics aí que todo mundo fala? Bom, acho que todo mundo aqui já usou o NGNew, um NG Generate, um NG Update, dentro de algum projeto, né? Então, a gente pode classificar como uma ferramenta para aplicar alterações em projetos web modernos. Exatamente para isso, para criar arquivos como componentes, services, pipes, ou para atualizar os projetos, ou para corrigir breaking changes, por exemplo. Então, dá para fazer bastante coisa com esse pacote schematics aí. E o legal é que você pode adaptar a CLI do Angular para o seu contexto.
Então, você consegue desenvolver os schematics da forma que você precisa para atuar lá dentro do seu projeto. E aí, com isso, você automatiza tarefas repetitivas, né? Quando eu conheci os schematics, assim, que eu realmente pus a mão no código, eu pensei em todas as atividades, tudo que eu já fiz repetitivo, que eu poderia não ter tido esse trabalho se eu conhecesse schematics já. Então, tá. E aí, e como é que eu instalo o pacote? Aqui é o ponto de partida, né? Eu dou um npm install aqui, global, @angular-devkit/schematics-cli. Estou instalando, beleza? E aí, para criar um projeto schematic, aí eu rodo o schematics blank, --name e o nome do pacote que eu quero criar. Aqui, por exemplo, tá mais schematics. É bem tranquilo, assim, com esses 2 passos você já consegue andar. E aí, instalei esses pacotes e instalei esse pacote, já tem o projeto, ele vai gerar um projeto vazio, vamos dizer assim. E aí eu vou mostrar aqui como é que esse projeto vazio, como que ele cria no começo. Então, bora ver o código. Este aqui. Então, beleza. Aqui é o projeto exatamente do jeito que é criado lá no Angular. Aliás, é exatamente o projeto que eu crio, o padrão mesmo, cruzão aqui. Então, primeiro ele gera essa estrutura, um index, um spec e uma collection. E além dos demais arquivos, enfim. Mas esses aqui são os principais, ele cria dentro da mesma pasta, uma pasta com o mesmo nome do projeto, e aí esses 3 são os arquivos principais. Aqui na collection, eu tenho o conjunto de schematics que eu vou oferecer, uma coleção mesmo, que eu vou oferecer para ser usado nos projetos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o My Schematics, mas aqui seria mais ou menos como por exemplo, o ngEd do Angular seria um objeto aqui, o ngUpdate seria um outro objeto, o ngGenerate ou o ngGenerate seria um outro objeto. Então, dentro dessa coleção, eu ofereço diferentes schematics, né? Beleza. Agora, aqui nesse objeto, eu tenho uma descrição que é bem simples mesmo, tipo, o que é esse schematic, ponto. E tem a factory. A factory, eu estou dizendo onde está a minha função que vai fazer esse tratamento, tipo, que é onde eu vou determinar o comportamento do meu schematic. Beleza? Agora aqui, eu vou mostrar lá na index como ele está referenciando aqui, né? Index hashtag mais schematics. Então, ele está dizendo que a função, a factory dele, está nesse caminho. Então, bora lá para ver como é que ela funciona. Aí, então, beleza. Aqui, ele cria esse padrão aqui na função, e aí ele recebe primeiro esse parâmetro aqui, o options. O options, ele vai ser as flags que eu vou receber, que eu vou suportar, vamos dizer assim, no meu schematic, que eu vou oferecer, melhor dizendo. Então, por exemplo, eu quero, o meu schematic tem, sei lá, name path, por exemplo, o nome do componente e o path que eu quero passar. Aí, dentro desse options, essas vão ser duas propriedades dele. Então, aqui geralmente é legal tipar, eu vou mostrar isso mais adiante, e aí beleza, ele gera aqui essa função, recebe esse parâmetro, e retorna uma rule. O que é essa rule? Ela é uma função também, e é ela propriamente dita que vai controlar
como que eu posso dizer? É nela mesmo que a gente vai determinar. Você pode perceber que aqui ele retorna essa rule e tem essa função aqui. Então, é nela que a gente vai realmente desenvolver o código. E aí eu vou mostrar isso também. E aqui eu tenho o tree também. O tree, ele é uma estrutura de dados mesmo. Ele funciona como, ele reflete a árvore de arquivos reais. Então, ele tem uma área de staging, né? Você não faz alteração direto na árvore de arquivos. Ele tem um stage, e aí, quando realmente essa alteração é efetivada, aí que ele vai realmente criar o componente, ou alterar um arquivo, ou enfim, o que ele está proposto a fazer. E aí é bem parecido com o conceito do Git, porque no Git você não faz as alterações e manda direto, né? Você faz as alterações, tem uma área de stage, e só depois que você confirma isso é que ele vai alterar os arquivos lá na base. E é bem parecido com esse comportamento aqui do tree. E tem também o context. O context, ele determina como é que essa alteração vai ser feita lá por baixo dos panos. E aí a gente pode ou não alterar esse contexto mesmo, vamos dizer assim. Agora, aqui tem um spec para fazer os testes unitários, nada fora do padrão, vamos dizer assim. Agora eu vou mostrar no código exatamente um schematic mesmo funcionando para a gente ter mais claro esses conceitos. Vou tomar uma água aqui. Vocês estão ouvindo algum barulho de ambiente? Não sei, né? Não sei se alguém vai me responder, mas... Tem um cachorro latindo de vez em quando, mas tá tranquilo, Mayara. Tá, beleza. Então, eu vou mostrar aqui um código que eu desenvolvi. Bom, tá aqui o meu projeto que eu chamei de Jarvis. Eu criei esse projeto, esse schematic, para gerar componentes dentro do padrão que eu quero. Então, beleza. Eu rodei aquele comando lá para gerar um schematic vazio, e a partir disso, eu fui adaptando ali, fui escrevendo ali o meu código. O que eu fiz primeiro? Logo que eu criei o arquivo, eu fui lá vim aqui na raiz mesmo e criei esse esquema JSON. O que é esse esquema JSON? O que ele faz? A função dele é determinar as propriedades das flags dos schematics que eu estou oferecendo. Então, eu tenho aqui um schematic para gerar arquivos, para gerar componentes, e eu tenho dentro dele um name e um path. Então, aqui nesse esquema, eu vou definir quais que vão ser as propriedades das minhas flags. Estou dizendo aqui que o name é do tipo string, eu estou colocando uma descrição bem breve. Eu posso colocar aqui, você tem um min length, né, para dizer que o meu componente precisa ter pelo menos 3 caracteres, né? Coloquei um alias aqui, que é para quando eu passar o comando, a flag, eu não precisar colocar menos name, e aí eu posso passar só -n. E uma coisa interessante é que esse alias, ele não funciona com mais de um caractere, né? Então, se você colocar aqui, por exemplo, NA vai dar pau. Não vai funcionar. Você pode até colocar uma rede aliases aqui, né? Só que aí seria N, V, X, por exemplo, nunca XA. É sempre um só. E aqui, eu coloquei como default esse source ARGV. Para manipular a linha de comando mesmo. Então, eu estou passando o index 0 aqui. O que eu estou dizendo com isso?
quando eu for criar o meu schematic, eu não preciso colocar "-name" ou "-n", porque eu já estou falando que, olha, o primeiro input que o usuário passar já é referente a essa flag, então nem precisa se eu não quiser. E aqui eu estou passando um XPrompt. O XPrompt ele vai jogar lá, estourar essa mensagem lá no console do usuário, e eu não gosto de chamar de usuário, né, porque as pessoas que vão usar esses projetos não são usuários, né? Mas aí vai estourar lá no console essa mensagem, e aí ele vai responder, ele está esperando uma resposta mesmo, é realmente um prompt. E aí, aqui embaixo, eu marquei como required o name. Então, quando eu passar, se eu não passo o name, ele automaticamente vai estourar esse XPrompt aqui, porque eu estou determinando que essa flag é obrigatória. E aí aqui, o PF, também eu estou passando poucas informações aqui nele, é só um description, um type, um formato. Nada demais. Beleza, vou até salvar aqui que eu fiz umas alterações. Agora, bora lá para index, para a gente ver como é que ficou. E aqui na minha collection, só voltando aqui rapidinho, a minha collection ficou aqui. Eu estou oferecendo aqui o Jarvis. E aí, eu poderia colocar aqui que o Jarvis é um gerador de componentes. Beleza. E aí, a minha factory, ele está mostrando lá para index, que eu já vou mostrar mais dela, está apontando para index, né? Eu já vou mostrar um pouco dela. E aí, ela está falando aqui o esquema. O que é isso? Ele está falando de qual que vai ser o esquema mesmo, qual que vai ser a estrutura desse schematic. Então, é o esquema JSON que eu acabei de mostrar. Então, sempre eu vou precisar declarar na minha collection onde que está o esquema e onde que está a factory de cada schematic que eu criar. Beleza. Agora, vamos para index. Então, aqui, beleza. Cheguei aqui na minha index. Eu tentei dar uma estruturada para não ficar aquela enxurrada de código aqui e facilitar o entendimento, né? Aqui, primeiro, eu criei essa interface e chamei ela de iOptions. E aí, eu estou passando aqui nessa interface o name e o path que eu preciso. São exatamente as duas propriedades, as duas flags que eu estou oferecendo no meu schematic. Aí, beleza. Ele exportou aqui, criou a função com o mesmo nome que eu passei no projeto, e aí eu estou recebendo aqui, eu criei essa interface, eu estou tipando aqui o meu options. E aí, beleza, retornei a minha rule aqui, e aqui o que eu fiz primeiro? Aqui eu estou pegando as propriedades do AngularJSON do projeto host, ou seja, é o projeto que eu vou criar, que eu vou usar esse schematic para criar um componente, ou vários componentes. Então, o que essa linha primeira aqui faz? Eu estou lendo usando o tree, né? O tree ele tem essas propriedades de CRUD, vamos dizer assim, e então eu passei essa função read aqui para ler o AngularJSON do projeto host, e aí eu poder pegar as propriedades do projeto que está sendo usado e para eu fazer as minhas manipulações aqui. Aqui eu deixei esse tratamento só para demonstrar mesmo como é que fica, como é que eu posso fazer tratamento de exceção, né? Aqui eu estou passando que se eu não tiver esse workspace, ou seja, se eu não achei por algo... Oi? Aumenta um pouquinho a fonte para ficar mais legível. Ah, beleza. Desculpa atrapalhar aí. Não, imagina. Deixa eu dar... Melhorou aí? Acho que sim. Tá, deixa eu diminuir um pouco o terminal. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Beleza? Se precisar aumentar, pode falar. Então, tá bom. Então, o que eu fiz aqui? Se por algum motivo eu não achei o AngularJSON lá do projeto,
eu vou estourar essa exception, e ele tem até um próprio tratamento, um próprio tipo para isso, que é o schematic exception, que aí eu posso usar até para ficar mais semântico. Aí eu estou só estourando aqui que não foi possível identificar as propriedades do AngularJSON, só para demonstrar mesmo. Aí, beleza. O que eu estou fazendo logo em seguida? Eu já tenho as propriedades aqui, já li o AngularJSON do projeto, agora eu só converto ele para um string, e aí eu uso esse objeto aqui do próprio pacote schematic para fazer o parse desse objeto do workspace, que ele foi gerado a partir lá do AngularJSON, e aí eu consigo manipular ele realmente. Beleza. Aí, ok, eu já tenho lá as minhas informações lá, utilizáveis lá do AngularJSON, eu vou tratar o project aqui. O que eu estou falando aqui nessa linha? Eu estou querendo pegar aqui o projeto padrão. Eu poderia ter uma flag também para que quem estivesse usando passasse um project, e aí ele criar dentro desse project que a pessoa selecionar. Aqui eu estou colocando um default project mesmo, e aí eu estou convertendo ele aqui para jogar nessa propriedade, nessa variável como uma string. E aqui eu estou falando, olha, eu quero que o project type, se for application, eu passo app, se for uma library, eu passo um lib. E aí eu vou usar isso lá no meu componente, e depois a gente vai ver como é que fica. Aí aqui, eu coloquei, aqui eu já estou tratando o path, né? O que eu faço aqui? Se o usuário passar um path, eu vou setar com o path que o usuário passar. Por exemplo, eu estou criando um componente de um button e eu estou passando dentro de uma shared. Então, eu quero que fique shared / button. Então, eu vou passar aqui essa propriedade. Se o usuário não passar o path, porque, vou recapitulando aqui, required é só o name, né? Então, o usuário não precisa passar um path se ele não quiser. Então, eu venho aqui e seto como default o path normal mesmo. Se for application, vai ser source /app, se for library, vai ser source /lib, ponto. E aí eu só faço essa verificação aqui. Aí, beleza. Tenho os tratamentos que eu preciso, eu vou passar aqui no template source, eu vou aplicar os tratamentos que eu preciso, vou manipular os meus templates. E o que são esses templates? Aí aqui, tá vendo que eu estou dando um apply, url.files. Então, entende-se que eu tenho uma pasta files aqui para fazer isso. Beleza. Tá aqui minha pasta files. Então, ela tem aqui, eu criei aqui 3 arquivos. Deixa eu dar uma puxada mais para cá. Beleza. Eu criei aqui meus 3 arquivos. Eu poderia colocar o que mais que fizesse sentido. O que eu vou criar aqui é um módulo, um componente. Dentro do módulo, eu vou criar o componente e depois um HTML. Aqui, tá vendo que ele tem um nome, assim, meio esquisitinho? É que na hora que for fazer esse rename template files aqui, ele vai interpretar essas informações e criar esse componente, esse módulo, tudo da forma como eu preciso. Então, aqui, esse underscore name aqui, ele reflete exatamente essa propriedade name que eu estou passando aqui nas minhas opções, né? É uma das flags. Aí, esse dash rise aqui, ele faz um tratamento de string, que aí ele vai deixar tudo minúsculo, né? O formato tudo minúsculo. E aí, depois eu coloco ponto componente, ts, módulo, beleza. E aqui, eu vou criar... Na verdade, eu vou
esse schematic seria para gerar um componente, na verdade, seria para gerar um módulo, né? Porque eu estou criando esse módulo aqui. Mas, enfim. Aí aqui, o que eu tenho nesse template? Bora ver aqui. Dentro do módulo, eu estou passando aqui essa função classify com name. O que ela faz? Ela vai criar, ela vai formatar o nome, esse name, como um camel case. Aí vai ficar, por exemplo, Maiara Cardoso, vai ficar M maiúsculo, C maiúsculo, e o resto todo minúsculo. E aqui o Dashrise vai fazer já o contrário, né? Ele vai deixar tudo minúsculo, e aí para a gente fazer o PF e essas coisas, ele é importante. Aí, de novo, eu estou passando o Classify aqui, para já declarar esse componente no módulo, fazer o export também do componente no módulo e criar realmente o nome do módulo. Aqui no template, aliás, aqui no template, no TS, aliás, eu estou passando aqui eu estou usando também o Dashrise, o Classify, e aí aqui eu estou colocando algumas informações a mais. Aqui eu coloquei o Project Type, que é exatamente esse Project Type que a gente manipulou ali agora. Cadê? Deixa eu voltar na minha index, está aqui. Aqui, está Project Type. Tá vendo que aqui ele é uma constante, eu estou declarando ele aqui, mas tem uma sacada aqui. Eu estou passando ele aqui, eu estou retornando ele aqui no meu template. Tudo que eu preciso lá no meu template, eu preciso retornar aqui. Então, se eu tivesse uma propriedade X que eu estou criando aqui dentro e eu quisesse passar para o meu template por algum motivo, eu preciso declarar aqui no template para exportar ele, vamos dizer assim. Aí, beleza. Eu estou usando o Project Type aqui só para ficar, por exemplo, app-maiara. E aí, beleza. Aqui eu criei, eu estou dizendo que quando eu criar os meus componentes, eu quero que tenha esses dois métodos, né? O GoTo, que vai receber uma rota e vai navegar, e o Save and Redirect, que vai fazer um session, vai gravar as informações num session storage e vai passar vai chamar o GoTo para poder navegar para a tela. Como aqui eu tenho router, eu preciso declarar o router aqui, injetar ele aqui no meu construtor. Então, se eu tenho ele aqui, se eu preciso dele aqui no meu construtor, eu preciso também importar ele aqui. Então, uma dica para fazer esse template é desenvolver o componente normalmente mesmo, que aí a gente aproveita o IntelliSense, e aí depois só faz essas alterações aqui, por exemplo, coloca Dashrise, Classify, ou qualquer outro formato de string, coloca aqui depois para gerar, porque aí você aproveita e tem menos chances de gerar um template errado. Beleza. Ok. Dito isso, vamos voltar lá para index e vamos voltar. Beleza, aqui eu estou fazendo um move, né? Que é só para dizer, olha, eu quero passar esse path e esse name, criar um path só, vamos dizer assim, com eles. E aí eu retorno aqui a minha rule. Beleza. Aí terminei aqui o meu desenvolvimento, relativamente pequeno, né? E agora vamos ver se isso funciona. Terminei aqui, vou dar um npm run build e vou buildar a aplicação. Para eu poder usar ele em outro projeto. Aí eu tenho aqui esse outro projeto, um host que eu criei, só daemon simples, só para criar esse componente dentro dele. Aliás, esse módulo agora, né, dentro dele. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Ok. Peraí, que esse terminal ficou estranho agora. Deixa eu puxar aqui.
Opa. Nossa, apanhando da tela aqui. Mas beleza, do terminal. Tá. Aí qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer no meu projeto host? Quando eu for usar esse pacote que eu acabei de criar. Então, eu não vou fazer. Se eu não tenho ele publicado, eu vou passar eu posso usar o npm link, né? Nesse caso aqui, o meu projeto, o meu host e o meu projeto schematic estão na mesma estrutura, então eu só precisaria fazer isso aqui. npm link, /Jarvis. Isso aqui já instala no meu projeto. Só não vou rodar de novo porque eu já fiz. E aí, enfim, eu acho que não precisa, não vai precisar instalar novamente, né? Não seria só passar isso. Aí, ok, tenho ele instalado aqui no meu projeto. Eu vou gerar realmente o meu componente, o meu módulo aqui nesse projeto host. Então, o que eu vou fazer? Dou aqui um ng, g, para gerar, Jarvis, Jarvis, e por que Jarvis 2 vezes? Esse primeiro aqui, eu estou falando que é o nome do meu projeto. E esse aqui é o nome da minha collection. Então, aqui, se eu venho aqui e mudo a minha collection, cadê minha collection aqui? E mudo a minha collection aqui para Mayara, eu passaria lá Jarvis, Mayara. Então, beleza. Voltei aqui. Cadê? Aqui. E aí, beleza. ng, g, Jarvis, Jarvis, menos name. Vou passar aqui, teste 1. Vamos ver se funciona. 1, 2. Será que funciona? Tá demorando. Ó, funcionou, eu testei antes. E aí funcionou. Vamos ver agora se ele criou com o padrão que a gente precisa. Eu acho que eu não mostrei, é verdade. Deixa eu voltar aqui. Eu não mostrei o template o HTML. Né? Aqui no HTML, eu só coloquei um header, um footer, uma section com um button, com um clique aqui, e o clique chamando aquela função save and redirect, e ela recebe 3 parâmetros, então vamos ver se ele criou bonitinho, igual a gente pediu aqui. Criou aqui o header, o footer, a section, o botão, e a função save and redirect, recebendo os 3 parâmetros. Agora vamos ver se o componente ficou bonitinho. Espera, vamos ver aqui. Então, aqui, eu passei aqui o teste 1, então, eu pedi lá para setar o project type com app, como é um application, ele jogou o app aqui, e o teste 1, que é o nome do meu componente, faço o import aqui, do template, o SAS eu não criei, mas eu poderia ter criado lá também, não teria, no mesmo padrão dos outros templates, beleza. Aqui ele setou aqui o router, ele já injetou o router aqui, já importou o router aqui também, e criou essas funções como eu pedi, lá o init vazio, o goto chamando o router e o save in redirect salvando na session storage e chamando o goto logo em seguida. Vamos ver o módulo se ficou certinho. Opa! O módulo ficou, eu declarei ele aqui, né, esse componente, no export também, e também nomeou o módulo como eu precisava. Então, show, meu template funcionou exatamente como eu gostaria. Mas beleza, como é que a gente faria? Aqui também a gente poderia fazer o seguinte. Lembra que eu falei que eu passei aqui no meu esquema que eu estava pegando o index 0 da minha linha de comando. Então, vamos ver se isso funciona ou não. Não vou passar aqui o "-name", mas eu vou passar aqui o nome do componente que eu quero criar mesmo. Então, beleza? Vamos ver se ele vai funcionar. Tá demorando, será que funciona? Funcionou.
Então, ele criou aqui meu componente. Eu poderia, inclusive, criar, se eu não quero ver o conteúdo, eu quero só ver se ele criou certo lá no meu projeto, eu posso, por exemplo, criar aqui no modo dry run. Aí ele só vai deixar essa estrutura, vai fazer, mas ele não vai alterar lá a minha árvore de arquivos. Então, se eu fizer aqui teste 3, vamos ver. Aí, beleza. Ele falou, olha, aí se eu tentar entrar nesses arquivos, aí eu não vou conseguir, obviamente, porque ele só criou num stage ali. Beleza. Agora vamos ver o path, vamos ver se o path vai funcionar. Então, eu tenho esse nome aqui, vou passar, inclusive com a flag "-n", para a gente testar também. E eu vou colocar teste 4. E eu vou colocar um path, aliás, vou criar um button. E vou passar o path shared, que nem eu dei no exemplo, menos path shared. Beleza, vamos ver. Ele precisa criar no source app, shared, button, e todos os 3 componentes, 3 arquivos. Então, beleza, source app, shared, button, e o componente, o TS e o módulo. Beleza, funcionou. Agora vamos ver, lembra que eu passei aqui no meu esquema um xprompt, e eu coloquei lá como required, então vamos ver se esse xprompt vai funcionar ou não. Então, bora lá. Eu não vou passar nada aqui, eu só vou chamar um Jarvis, 2.Jarvis, e vamos ver o que ele vai me devolver aqui no console. Beleza, qual o nome do componente que você quer criar? Eu quero o teste, já até me perdi no teste 4 agora. Beleza, criei o teste 4. Então, aqui no prompt é muito legal, porque dá para fazer uma série de coisas, né? Dá para configurar já para pedir direto pro usuário para passar direto essa pergunta. Dá para colocar opções para ele selecionar, por exemplo, quando a gente vai criar um componente lá, ou sei lá, um projeto, e tem algumas perguntas lá, qual que você quer o formato de arquivos de estilo? De CSS, SAS, não sei o que, LES, enfim. E aí a gente vai selecionando. Então, daria para fazer isso aqui com prompt também, e daria para fazer mais um monte de coisa. Aqui eu poderia colocar um max length também, tem uma série de propriedades para a gente configurar isso, e exatamente isso facilita a vida na hora de automatizar, né? Agora aqui, tem mais um teste legal para a gente fazer. Aqui eu poderia dizer que eu não quero... Eu poderia tentar criar um componente que já existe, né? E aí seria um problema eu criar lá na minha estrutura um componente que já está criado. Então, vamos passar o teste 2 aqui de novo e vamos ver o que ele vai estourar. E demorou. Ó, ele estourou um erro. Por quê? Porque esse componente já existe. Eu estou tentando criar lá na minha árvore de arquivos um conjunto de arquivos que ele já tem. E isso, o trimming facilita a vida, né? E pode reparar, aliás, que eu não tratei isso em momento nenhum lá do código. Eu não falei, se isso aqui existir, não deixa criar, sei lá, estoura uma exceção, nada. Eu não fiz exatamente nada nesse sentido. Isso eu já estou aproveitando o que a própria CLI do Angular já me oferece, né? Ela já tem esse tipo de tratamento. E deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que de exemplos de funcionamento das minhas flags seria isso. A gente tem... Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. E temos um tempo de dúvidas agora? Temos ainda aí? Opa! E aí, Mayara, parabéns pela palestra. Muito bom. Opa, valeu! Muito bom, Mayara, muito bom.
Legal, que bom que vocês gostaram. A gente tem É a sua dúvidas, primeira hein? palestra mesmo, Era? Acho que é, hein? Não, ao vivo, assim, para bastante gente, é. Ó, a gente está meio apertado, mas tem pelo menos uma pergunta aqui, ó. Tá. Um cara chamado Thiago Honório. Ah, nossa! Nem conheço, não faço ideia quem é o Arlindo aí. Como é que foi a sua experiência com esquemáticos no Itaú e em qual contexto vocês estão aplicando? Ah, legal. Bem lembrado, boa pergunta, Thiago Nório. Então, logo que eu entrei no Itaú, foi a minha primeira task, assim, uma das minhas primeiras tasks, foi criar um gerador de componentes para o nosso design system, que é o Voxel, e aí eu falei, bom, ferrou, né? Como nunca, assim, eu tinha ouvido falar, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha usado de verdade. E aí tinha uma galera comigo também, ajudando e tal. E aí a gente foi correr atrás, assim, de entender como é que funcionava, quais seriam as flags que a gente poderia usar. E aí, quando a gente entendeu mesmo como é que funcionava, foi, assim, aquela explosão da mente mesmo. Eu pensei lá em tudo que eu tinha feito de forma repetitiva e o quanto de tempo eu poderia ter economizado se eu conhecesse schematics antes. E acho que é isso. Temos mais dúvidas? Bom, agora a gente está apertado aqui, a gente já vai para a próxima, mas muito obrigado, Mayara. Agora você tem um Twitter, né? Agora tem um Twitter, não. Tá, já vou compartilhar depois. E é isso, eu queria agradecer a todos que assistiram a palestra, a todos que vão assistir ainda, e eu queria deixar um convite também para poder compartilhar conhecimento com a comunidade é sempre aberta, a gente valoriza bastante diversidade, inclusive, e a gente